Olá, meus amigos, bom dia, sou eu novamente, professor Gessé Cortez, tudo certo? Sexto tempo dessa nossa quinta-feira. Vamos agora, encerrando, a nossa apostila. Se você quiser, por gentileza, abre lá para mim, na página 154, e vamos executar, alguns exercícios, para a gente poder encerrar esse capítulo da apostila, poder encerrar esse assunto. Um assunto que é, de uma certa forma, curto, do ponto de vista assim, dos detalhes, do estilo literário, Meus professores na faculdade já falavam, que era um assunto mais decoreba, Mas também importante por quê? Porque marca, o início da nossa literatura, Ainda não é uma literatura brasileira, mas com certeza uma literatura sobre o Brasil, uma literatura importante para o estudo, da literatura como um todo, tá? Então, abre para mim, lá na página 154, eu vou abrir para você aqui, o meu livro digital, e nós vamos fazer essa leitura juntos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, isso aí. É aqui na página 154 do livro, eu tenho aqui essa nota aqui, na esquerda, que fala a respeito de José de Anchieta, o grande Pianri, o grande Pianri. Faz comigo a leitura. Pedro José de Anchieta, intitulado pelos índios de O Grande Pianri, Supremo Pajé Branco, Literatura Jesuítica 2014, foi o autor da primeira gramática da língua tupi-guarani, em 1595, chamada de Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Apesar de pertencer à geração de escritores do século XVI, distancia-se especialmente pelo tom artístico de suas obras, que além de relatórios, também se estende aos poemas e ao teatro, modalidades estas das quais ele mesclava temáticas que abordavam aspectos religiosos da Igreja Católica e os costumes indígenas, sendo as peças teatrais prioritariamente voltadas para ideias antagônicas como o bem e o mal, o anjo e o diabo, o céu e o inferno, entre outros, o chamado maniqueísmo, Isso mesmo, isso no caso, as obras de Anchieta. Aí, a apostila antes, ela faz um apanhado legal também do conteúdo a respeito de Anchieta, cara? Volta aí um pouquinho aqui comigo, página 153. Olha aí, algumas características dessa literatura catequética, dessa literatura de catequese. Esse tipo de literatura tinha como finalidade a conversão dos índios. Por meio da arte, buscava-se conquistar a alma do nativo e fazê-lo aderir ao pensamento católico. Logo, percebe-se que a literatura catequética era produzida para objetivos práticos, tendo neles sua razão de existir. O principal nome dessa literatura foi José de Anchieta, tá? No caso aqui, ele é das Ilhas Canárias, uma colônia também espanhola, tá? Nasceu em 1554, fazia parte da ordem jesuítica da Companhia de Jesus, a mais importante ordem religiosa dedicada à conversão dos gentios. Fundada por Inácio de Loyola, o padre Anchieta chegou ao Brasil em 1553, fundando um ano depois um colégio na região que viria a ser a cidade de São Paulo, São Vicente. No ano de 1597, morreu na cidade que hoje leva o nome de Anchieta, no litoral do Espírito Santo. Ele que percorria as praias, fazendo a sua evangelização. Bom, aí a apostila traz aqui características e termos. Por ser um soldado de Cristo, assim chamados jesuítas, José Anchieta procurou cativar os nativos para o catolicismo por meio da arte. Para tanto, produziu autos em linguagem acessível que misturavam elementos da cultura europeia relacionados ao catolicismo. Com elementos da cultura indígena, como pajés e demônios. Criava
desse modo, um universo alegórico, no qual a mistura desses elementos inseridos na realidade cultural indígena em um espetáculo muito bem produzido levava os indígenas a compreenderem os ideais jesuítas. O recurso utilizado com seus autos era o estabelecido na seguinte relação maniqueísta. Né? Qual que é a relação maniqueísta? É a relação do bem e do mal. O bem, o relacionamento ao cristianismo e à cultura branca. O mal, motivado pelo desconhecimento do cristianismo, justificava-se assim a catequização. Né? A consequência disso era trágica, pois o índio simultaneamente afastava-se de sua cultura e não absorvia, não assumia a cultura europeia, pelo simples fato de não ter se construído dentro desse universo. A tal processo chamamos de desculturação. A peça mais importante de José de Anchieta é o Alto de São Lourenço. Escreveu obras em língua inglesa, espanhola, tupi e poesia religiosa, tá? Então, o Alto de São Lourenço, a gente fez uma breve lida aqui, né, cara, no exercício da UFGD, que trazia aí o Alto de São Lourenço, tá? Muito bem. Aqui eu tenho também uma breve explanação do Hans Stender. Vamos tentar aqui. Tradução de Angel Bujadzen, né? 2 vezes em meados do século XVI, o mercenário e arcabuzeiro, né, alemão Hans Stender, 1524-1576, aportou nas costas do recém-descoberto Brasil. A primeira em 1549, passando por Pernambuco e pela Paraíba, e a segunda em 1550, quando chegou à ilha de Santa Catarina, dirigindo-se posteriormente à capitania de São Vicente, no litoral sul do atual estado de São Paulo. A segunda viagem, como viera a bordo de um navio espanhol, foi preso pelo governador-geral, o português Tomé de Souza, e em seguida capturado pelos índios tamoios, inimigos dos tupiniquis e dos portugueses, e aliado dos franceses. Jovem Stender viveu para contar o que viu: paisagens virgens, riquezas inexploradas e a prática do ritual do canibalismo, do qual por muito pouco não foi vítima. O livro com seu relato foi publicado em 1557 em Marburgo, Alemanha, ilustrados por xilogravuras anônimas, reproduzidas nesta edição. Baseadas nas suas descrições, imediatamente tornou-se um best-seller em toda a Europa. Trata-se da mais acurada e impressionante descrição do banquete antropofágico, o festival canibal praticado pelos povos tupi. É também, junto à Carta de Pero Vaz de Caminha, uma das primeiríssimas reportagens realizadas sobre os povos que viviam no que viria a ser o Brasil. Um eletrizante relato feito por, como diz Eduardo Bueno no prefácio, um estrangeiro em um mundo estranho. Né? Então aí o alemão, né, que esteve por 2 ocasiões aqui no Brasil. Aí eu tenho um exercício aqui, cara, proposto pela apostila. Vamos lá? O texto a seguir é uma versão contemporânea da Carta de Caminha. Leia-o observando as possíveis diferenças de valores, contexto, perspectivas e suporte da escrita e responda as questões de sequência. Vamos tentar? Diz lá. De perovaz@hotmail.com. É o e-mail, cara. Para senhorrei2012@hotmail.com. Vossa Majestade, ao chegar a essa terra que chamam de Brasil, pude perceber que o mar não se encontra limpo como o visto antigamente. Havia reservas de petróleo sobre o mar, uma imensa ponte onde haviam carros, motos, ônibus, todos buzinando e parados. Sobre os morros havia habitantes diferentes que eles chamavam de habitações diferentes que eles chamavam de barracos, coisas das quais jamais eu havia visto. Ao tentar me comunicar com os seus habitantes, posso dizer que fui surpreendido. O indivíduo
furtou minha carteira e me chamou de um nome desconhecido por mim, né? Interessante. Sobre o morro, algo me chamou a atenção. Era algo divino, realmente de impressionar. Uma imagem do Cristo de braços abertos, confesso que achei bonito. Pelas ruas existiam comerciantes vendendo mercadorias mais baratas que o normal. Me disseram que os produtos eram contrabandeados e por isso os baixos preços. A moeda brasileira é bonita, com desenhos de animais nas notas. E o gênero musical também é muito diferente. As músicas que eu vi nessa terra não passam de uma palavra acompanhada de um ritmo bem dançante, o chamado funk. O viver desse povo é bem diferente. As condições são, a maioria, bem cheias de gente. E eles parecem sempre dispostos a abraçar diferenças. Essa é uma das melhores viagens que já fiz. E como dizem aqui, é nós, rei. Pode vir que eu recomendo. PS, por favor, se possível, me envie dinheiro para que eu possa retornar à nossa terra. Foi assaltado aqui no Brasil e levaram as caravelas também. O Pedro Alves Cabral foi sequestrado. Ai, meu Deus do céu. Uma outra realidade, né? Muito bem. Bom, compare as informações da carta apresentada com as informações da carta de caminho. O que você percebeu de semelhante ou diferente? Roncari, em 2002, acredita que o ponto de maior sustentação do valor literário da carta quinhenquista, quer dizer, a carta de caminho, né, resida na tensão entre as duas visões de mundo que Caminha capta plenamente e apresenta de forma expressiva. Esse valor literário é expresso na carta contemporânea. Então vamos lá. A pergunta é, né, o que você percebeu de semelhante e de diferente, né? Muito bem. Olha só. Claro, né, cara? Além das diferenças contextuais, né? Porque daí há um contexto aí que a cidade mudou, né? Há também algumas semelhanças no que diz respeito à beleza. Ele também está empolgado, né, com a beleza, né? Então o lugar é bonito, inclusive pelo povo, né, a gente, né, que é hospitaleira, né, ele falou assim, é nós, rei, né, como se diz por aqui, né? Então as diferenças são diferenças contextuais, porque a carta de Caminha fala de um Brasil que tinha índios, né, num Brasil que tinha locais, e agora esses locais eles roubam, vendem produtos mais baratos, tal, né, e dançam uma música que normalmente é uma palavra só que fica se repetindo, né? Muito bem, né? Então essas diferenças locais, né? Essas diferenças contemporâneas, tá? Muito bem. Muito bem. 2. Diz assim, escreva um e-mail contando as suas impressões sobre o Brasil. Qual a visão que você tem do país para um estudante que deseja fazer intercâmbio? Acrescente informações a partir do contexto que você vive, ampliando as ideias por meio de notícias e reportagens atuais sobre sua pátria. Bom, o nosso momento aqui, inclusive, é um momento diferente, que na hora que o cara produziu essa questão, né, cara? Por quê? Porque é um momento que a gente vive pandemia, né? Então, você escreveria esse e-mail dizendo, talvez, né, como a gente encarou aí e como a gente encararia isso em Campo Grande, que não foi um lugar onde muito se propagou a doença, né, cara, o vírus, né, onde nós não temos assim muitos casos, né, mas fora isso, falar dessas diferenças da nossa terra, né, a gente costuma brincar, né, que se porventura eu for para o exterior, as pessoas vão perguntar, você é do Brasil, você é do Rio? Não, você é de São Paulo? Não, né? De onde você é? Sou de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Eu sou do Pantanal, né? E assim causar estranheza nas pessoas, né? Porque as pessoas acham, né, que aqui tem onça andando na rua, tem jacaré, né, andando na rua. De uma certa forma tem mesmo, né? Porque tem capivara, né? Etc. Hã? Esses dias eu estava andando lá no Parque das Nações Indígenas e vi uma anta lá, não sei se você sabe, tem uma anta lá enorme, né? Aí vi a anta, fotografei a anta. Agora, prossegue aqui comigo
nesses exercícios aqui, chamados de exercícios resolvidos, tá? Vamos fazer uma leitura deles aqui. Faz comigo aqui, ó. Primeiro aqui da PUC de Campinas, de 2016. Os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI, né? Conforme Laura de Mello e Souza, parece lícito considerar que o conhecido índio e desmistificado seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar o papel análogo do imaginário europeu quatrocentista. Vamos tentar compreender isso aqui? Diz assim: no século XVI, a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar nas artes e na literatura europeia, como os Lusíadas de Camões. No Brasil, isso não ocorria. Por que não ocorria? Cara, olha só. As tendências literárias mais sistemáticas no país privilegiam as formas clássicas? Não, no Brasil não teve classicismo. Predominava entre nós a inclinação para as teses do indianismo? Não, ainda não tinha literatura para que isso acontecesse. Nossas manifestações literárias consistiam em descrição informativas e textos religiosos? Sim, é por causa disso. Então o classicismo ele tem uma marca de voltar, né? A gente fez esse trabalho, fez esse papel na hora que fizemos o nosso trabalho sobre mitologia. Então, a mitologia era o grande tema que fazia voltar o imaginário do povo ao relato mitológico, né? Nós fizemos isso com o nosso trabalho, né? Você que fez o relato, escolheu um mito e contou para nós um mito, um personagem mitológico. Confesso que o trabalho ficou top, no sentido que eu consegui o objetivo, né, que vocês entrassem no mito, né, que vocês relatassem o mito, que vocês de uma certa forma vivessem o mito, né, e foi muito bom. Agora, aqui no Brasil isso não acontecia. Por quê? Porque a literatura aqui produzida era uma literatura que tinha somente dois aspectos. Um era informar sobre a terra recém-achada, e o outro seria o relato religioso, né? A literatura feita com intenção de catequese, né? Que foi essa literatura muito bem produzida por José de Anchieta, né? Olha lá, os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação da literatura calcada em mitos pagãos. Não tem nada a ver. E letra E: não era de interesse do colonizador permitir a difusão da alta cultura europeia. Também não tem nada a ver, até porque era só uma literatura que tinha por intenção informar o reino de Portugal, o reino a sede, né, no caso, né? Muito bem. Olha aqui, ó. Universidade Federal de Santa Catarina, a questão foi em 2015. Diz assim: a literatura de informação. Diversos viajantes europeus que aqui estiveram no século XVI registraram no papel de suas observações sobre a Terra. Fizeram-no por obrigação profissional ou por motivos pessoais. Seus textos são basicamente depoimentos e relatos de viagem, com a finalidade de apresentar aos compatriotas um panorama do novo mundo. Sob a forma de cartas, diários, tratados e crônicas, esses textos informativos foram escritos principalmente por portugueses. Quem falou isso aí foi Oliveira e Vila, né? Tá, cronistas do descobrimento. Aí ele vai fazer uma série de observações, né? Que vai ser o seguinte, ó. Com base no texto e na literatura da obra Cronista do Descobrimento, né? Cronistas do Descobrimento, uma seleção de textos do século XVI, organizado por Antônio Carlos Oliveira e Marco Antônio Vila, é correto afirmar que, vamos tentar? Número 1, ele quer só o correto. Isso aqui é uma questão de somatória, você sabe fazer, né? Notem aqui a grandeza matemática. Tem 1, 2, 4, 8 e 16 e 32. Então ele vai dobrando, tá vendo? Por que ele vai dobrando? Porque por mais que você escolha números, vamos supor que claro, mais de uma pode estar correta, assim como somente uma pode estar correta, tá?
ele vai dar uma grandeza matemática que não tem como essa grandeza matemática se repetir. É assim, vamos supor que o 1 e o 2 esteja certo. Se você somar 1 e o 2, vai dar 3, né? Qualquer outra coisa que você marcar aqui não vai dar 3, não tem como dar 3. Então, por que é importante isso aí? Porque o computador sabe que na hora que você marcar lá no gabarito que é 3, que é 003, inclusive é assim, tá? Você tem que marcar as centenas e as dezenas, tá? Você marca 0 na centena, 0 na dezena e 3 na unidade, tá? Tem tudo isso daí, tá bom? O computador sabe que você acertou a questão, você levou 100% da questão, porque você acertou, só pode dar 3 se você marcar o 1 e o 2. Vamos supor que você marque que sejam corretas o 1 e o 8. 1 e o 8 dá 9. Se você somar o resto aqui, ó, não tem como dar 9, não vai dar 9. 4 e 2 dá 6, aí depois eu tenho... Vamos supor que só esteja correta a 32. Pode somar aqui, não tem como dar 32, tá? 16 mais 4 dá 20. 8 mais 2 dá 30 e mais 1, 31. Não dá 32. Para dar 32 só pode ser correta a 32. Entende? É uma grandeza matemática. Não tem como você marcar outros números e dar o mesmo número da resposta correta. Outra coisa. Vamos supor que a resposta correta seja 9, tá? Só que daí você marcou 1, somente 1, você acha que correto é só 1, aí você marcou 0, 0, 1. O computador sabe que você marcou uma correta. Correta seriam duas, a 1 e a 8. Mas como você marcou 1, o computador sabe que você só marcou uma certa. Se você marcou uma certa, você leva uma porcentagem da questão. Como são duas corretas e você acertou somente uma, então você leva 50% da questão. Era legal porque não tinha como dar empate, irmão. Não dá. Na somatória não dá empate, tá? Vamos supor que a resposta correta seja 9 e você só marcou 8. Então o computador sabe que ao marcar 8, você marcou uma resposta correta, que é o 08. Então você marcou correto, então ele vai te dar aquela porcentagem. Vamos supor que a resposta correta seja 11, que daí o 11 vai dar 1, 2 e 8. E você marcou 8. O computador sabe que o 8 faz parte da resposta correta. Só que o certo seriam 3 questões. Então o que ele vai fazer? Ele vai te dar 33,3333333% da questão. Entendeu? Agora, vamos supor que a resposta correta seja 9, que no caso é 1 e 8. Aí você marca 4. Aí você marcou uma errada. Aí você, pá, 0. Perde toda a questão. Entendeu? Se você marcar uma errada, perde a questão todinha. Ele só te dá a porcentagem daquilo que você marcou certo. Se você marcar uma errada, aí perde-se a questão inteira. Entendeu? Esse é o universo da somatória. Então tá, vamos ver o que ele fala a respeito em cada uma das afirmações. Diz assim: alguns dos textos reunidos são de autores que escreveram para narrar à corte as dificuldades encontradas em alto mar antes de chegarem à América, como é o caso da viagem ao Brasil de Hans Steiner e a viagem à terra do Brasil de Jean de Larry. Bom, isso aí é um relato correto, né, cara? O que ele está falando? Ele está falando quais são os comentários com base no texto da literatura crítica de sobrimento em seleção de textos organizados, né? É correto afirmar. Quer dizer, que textos fariam parte, né? Que tipo de textos fariam parte desse cronistas do descobrimento? A número 1 está correta. A número 1 faria parte porque ele fala sobre a dificuldade da viagem, tá bom? Vamos lá, marca o 1 então como correto. Correto, tá? Vai no outro aí. Ah, não, cara, quer ver? Deixa eu refazer aqui. Esse daqui fala sobre a viagem em si, tá? Ele quer sobre o descobrimento, sobre os lugares, tá? Isso, eu tô vendo errado aqui. Então tá, então vamos lá. Na carta do achamento do Brasil de Pedro Vaz Caminha, enaltece a bravura e a perspectiva dos índios encontrados aqui. Esse texto, mesmo tratamento será retomado mais tarde pelos escritores românticos. Aí, não, foge
foge aqui, já está falando de romantismo. Não, não é o caso, tá? Que se dedicaram a recriar uma identidade nacional retratando os índios como guerreiros e heróis, por exemplo, José de Alencar e Gonçalves Dias, né? Na verdade, aqui na leitura, né, você pode constatar que o Pero Vaz de Caminha, na verdade, apresenta os índios como seres dóceis e ingênuos, né, prontos para a pregação do Evangelho. Né? Tá bom. Ignora o 1, ignora o 2, vai para o 4. O padre Fernão Cardim, em Tratado da Terra e Gente do Brasil, descreve as riquezas da flora e da fauna brasileiras utilizando-se de verbetes. Apesar das riquezas com as quais revela ter se deparado no Brasil, no final da crônica faz uma crítica à quantidade de insetos que encontrou aqui. Pois bem, então essa daqui seria sim um relato do descobrimento, então uma resposta correta seria o número 4, tá? Marca aí 4 como correto, tá? Pois bem, começa a leitura do 8 aí. Em Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, tá? Opta pelo diário, né? Gênero textual caracterizado pela presença de data. Vamos lá. Vocativo e linguagem coloquial. O autor faz um relato pessoal em que conversa com o leitor insistentemente dirigindo-se a este com o uso de pronome vós. Não, então não fala sobre o descobrimento, sobre a terra, né? Sim, um diário. 16. Os textos que compõem a coletânea subscreve-se em pelo menos 4 gêneros textuais distintos, como revela o texto na linha 4. Apesar disso, foram agrupados em um único volume intitulado Cronistas do Descobrimento, tendo em vista seu valor estético e histórico ao descrever o cotidiano do primeiro século de expressão no Brasil. Correto, né, cara? Ele está fazendo menção à linha 4, essa daqui, né? Diz assim, ó, seus textos são basicamente depoimentos e relatos de viagem com a finalidade de apresentar aos compatriotas o panorama do novo mundo, tá? Não só da viagem, mas da terra, né? Isso que é importante. Então, ali já traz como resposta, ó, a 4 é 16. 4 e 16 dá 20. Se você somar aqui, não tem como dar 20, tá? Só vai dar 20 se você marcar 4 e você marcar 16, tá? Vamos ler o último aí. Nem todos os textos reunidos, né? Nem todos os textos reunidos em cronistas de descobrimento são crônicas. Algumas visavam levar ensinamentos sobre o novo mundo ao leitor da corte, o que faziam por meio de personagens animais que utilizavam de linguagem coloquial, apresentando a flora, a fauna brasileira de forma de diálogo. Não, o que o texto fala é somente o que está na 4 e na 16, tá? Aí ele faz aqui um comentário, questão por questão, né? Dá uma olhada aqui, ó. Número 1. Os textos de Stanley e Leary são relatam dificuldades durante a viagem, então não é da terra, é só durante a viagem. 2. Pero Vaz de Caminha apresenta os índios como pessoas dóceis e ingênuas que seriam convertidas facilmente à religião católica e serviriam aos interesses da coroa portuguesa. Olha o 8. O Diário de Navegação de Pero Lopes apresenta um tom documental, com observações astronômicas, cálculos de marinha, em que a objetividade da linguagem é predominante. Tá? E o último, os animais não são personagens, e a única crônica em forma de diálogo é de autoria de Manuel da Nóbrega, que fala sobre a conversão dos índios. Tá? Muito bem. Agora, faz comigo esse número 3 aqui, tá? Em 2014, o jesuíta José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco I, tornando-se o terceiro santo brasileiro. Muito embora tenha nascido nas Ilhas Canárias, Anchieta ficou conhecido como o apóstolo do Brasil, legando-nos, né, importantes textos, os quais dão a tônica da fundação da literatura no início do período colonial brasileiro. Entre seus poemas destacam-se a Santa Inês. No poema, nota-se o emprego figurativo e religioso do mais básico dos alimentos da época, o pão. Tá? Então vamos lá, Santa Inês, vamos lá, faz comigo aqui. Na vida de sua imagem, né? Na vinda de sua imagem, Santa Inês.
Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Também, padeirinha, né? Sois de nosso povo, pois com vossa vinda lhe dais trigo novo. Não é de alentejo esse nosso trigo, mas Jesus amigo e vosso desejo. O pão que amassastes dentro do vosso peito é o amor perfeito com que Deus amastes. Deste, né? Vos fartastes, destes dias ao povo, porque deixo o velho pelo trigo novo, né? No caso, o trigo aqui da terra, né? Da colônia, composto em versos, né? Composto em versos de 5 sílabas, né? Vamos fazer a contagem aqui. Então é uma redondilha, né? Vamos lá? Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda, lembra, você conta até a última sílaba tônica. Aqui, como folga o povo, o A e o O são 2 vogais, então você conta folgal como se fosse uma única sílaba. Aí dá como folgal povo, aí 5 sílabas. Le dá lume novo, lembra, até a sílaba tônica. Então trata-se de uma redondilha menor, 5 sílabas métricas, tá? A Santa Inês celebra a chegada da imagem da santa de um povoado. Para homenageá-la, o eu lírico chama de padeirinha, pois traria um trigo novo para alimentar o povo. O exemplo do amor de Cristo. Esse uso figurativo da linguagem caracteriza uma metáfora, né? Então, uma metáfora por quê? Porque, na verdade, o pão novo seria o evangelho novo, seria a nova, né? Por isso que a resposta correta aqui é a letra B, tá? Isso mesmo. E daí, eu tenho aqui um último relato, né? Que é, no caso aqui, os hábitos alimentares, Universidade Federal de Santa Maria, uma das universidades de curso de medicina mais prestigiados, né, do Brasil, tá? Acompanha comigo a leitura aí. Diz assim: os hábitos alimentares estão entre os principais traços culturais de um povo. Era de se esperar, portanto, que houvesse alguma menção sobre o assunto do primeiro contato entre os portugueses e os nativos, conforme relata a carta Perovaz de Caminha. Pelo fato, Caminha escreve a respeito da reação de 2 jovens nativos que foram até a caravela. Eu li essa parte para vocês, né? Que experimentam o alimento oferecido pelos portugueses. Aí ele vai ler de novo o fragmento, tá? É assim: deram-lhe de comer pão, peixe cozido, confeitos, bolos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E se provavam alguma coisa, logo cuspiam com nojo. Trouxeram-lhe vinho numa taça, mas apenas haviam provado o sabor. Imediatamente demonstraram não gostar e não mais quiseram. Trouxeram-lhes água num jarro, não beberam. Apenas bochejavam, lavando as bocas, e logo lançaram fora, né? Muito bem. Diz lá, né? A partir da leitura do fragmento são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, tá? No primeiro diz assim: no fragmento, ao dar destaque às reações dos nativos frente à comida e à bebida oferecida, Caminha registra o comportamento diferenciado deles quanto aos itens básicos da alimentação de um europeu. É isso mesmo, né? Então ele apresenta ali o que normalmente eles costumam comer, né? Tá bom, então. Olha o 2. No fragmento percebe-se a antipatia de Caminha pelos nativos, o que se confirma na leitura do restante da carta quando são dos aspectos indígenas, como sua aparência. Não, e pelo contrário. Ele só fala que eles não gostaram. Normal, né? 3. O predomínio de verbos de ação nessa sequência de eventos, interligados cronologicamente, confere o teor narrativo ao texto. Sim, então ele está fazendo ali um relato, né? Está descrevendo um momento.
estão corretas a 1 e a 3, conforme você viu aqui. E aí ele faz uma breve explanação, né? Verdadeiro, percebe-se a diferença de comportamento entre os indígenas e os europeus devido à reação dos indígenas ao cuspir os alimentos oferecidos pelos portugueses. Falso. Caminha apenas... o 2 é falso, né? Relata os fatos, sem demonstrar antipatia aos indígenas, tá? Muito bem. E 3, verdadeiro. O emprego de verbos relatando cronologicamente as ações dos portugueses e as reações dos indígenas são elementos propícios da narrativa, certo? Isso mesmo. Então ele traz aqui 4 exercícios, né, para você experimentar. E aí ele vai lançar agora o exercício 1 e o exercício 2. Eu não sei se eles conseguem colocar na plataforma falso e verdadeiro, tá? Mas eu vou tentar lançar esses exercícios como tarefa, tá? Todos os exercícios aqui que compõem, vamos ver se eu consigo, né? Todos o que compõem aqui o que nós chamamos de... como é que é? De praticando, tá? Então eu vou tentar aqui colocar aqui todos os exercícios que a gente usa de praticando agora na tarefa que você tem que desenvolver à tarde, tá bom? Pois bem, antes, porém, de nós terminarmos, eu gostaria de resolver um exercício meu com vocês, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, só um só, tá bom? Vai, me acompanha aqui. Universidade Federal da Bahia, tá? Então, o que vai acontecer? A ideia do trecho que está escrito na carta de caminha está devidamente indicado em... Aí ele vai fazer algumas indicações, tá? Diz lá. Uma daquelas moças era toda tingida, tão graciosa que as muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, provocaria vergonha. Idealização da mulher indígena. Não é idealização da mulher indígena. Não é que elas eram bonitas. Ele só está dizendo que elas eram limpinhas, tá? Graciosas. Só que ele também fala a respeito da ingenuidade delas. Então, nesse caso, falando da ingenuidade do índio, não da idealização, né? Que seria um traço romântico, né? Não. A carta não tinha traços românticos, tá bom? 2. No domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro dele foi levantando um altar muito bem preparado, difusão do cristianismo. Sim, então de imediato eles fizeram difundir o cristianismo. Então teve missa, tal, aceitaram que os índios fossem lá ver, tal. 4. Melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens entre os degregados que aqui fossem deixados, do que eles dariam seus levaços, por ser gente que ninguém entende. Nem certamente eles entenderiam ou falar como nós, né? Dominação linguística, sim, porque eles acreditam que, bom, a gente não vai aprender essa língua deles, então é mais fácil deixar um aqui, por quê? Porque daí ele vai passar depois informações para nós, etc, etc. Correto, cara, a 4 correto. 8. O velho falou enquanto o capitão estava com ele, diante de nós, mas ninguém o entendia, e nem ele a nós, por mais pergunta que lhe fizéssemos com respeito ao ouro, porque desejávamos saber se havia na terra interesse mercantil. Sim, eles vieram aqui com o interesse de achar ouro. 2, 4 e 8 correto. 16. Andamos por ali vendo o ribeirão, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, né, de muito bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. Visão paradisíaca, né? Sim, né? Então assim ele descrevia a terra como maravilhosa, né? Bom, eles passaram de uma confraternização e um retraimento, né? Como pardais com medo de cavedoiro, né? No caso, pardais com medo de ser capturados. Ninguém não lhe dava a falar de rijo, porque então logo se esquivava. Animosidade interracial, sim, né? Então no caso aqui, a dificuldade, né, de se relacionar com o indivíduo que supostamente seria de outra cultura, né? De outra formação.
Aqui vem cá. Aqueles outros que estiveram sempre presentes à pregação estavam assim como nós, olhando para o nosso pregador. O que, quem falei antes, chamava alguns para que viesse até ali. Submissão religiosa, não. Eles não se converteram logo de imediato e não submeteram a religião logo de imediato, né? Até porque os portugueses não entenderam esse aspecto da religião logo no primeiro momento. Então não há uma submissão religiosa, tá? Correto, então é o 2, o 4, o 8, 16, 32. Você somou? 8 e 2, 10. 16 e 4, 20, dá 30. Com 32, 60, dá 62. Supostamente a resposta correta, 62. Na verdade, você tinha que colocar a centelha também, tá? O correto seria 0,62. Tá bom? Muito bem. Espero que você tenha gostado. Resolvemos alguns exercícios juntos, fizemos algumas leituras, deu 40 minutos, tá bom já. Aí eu vou deixar como tarefa, aí semana que vem eu faço mais exercícios com vocês, tá bom? Outra coisa, já fica atento, tá? Amanhã já deve ter a plataforma no Ava, tá bom? Com os exercícios para darmos conta desse capítulo, dando como encerrada esse capítulo, já que já estamos encerrando o bimestre, ok? Meus amigos, um abraço e até semana que vem.